É um vídeo bastante pesado, um assunto pesado, polêmico, difícil de se falar. Eu tenho muita coragem até de falar desse assunto, que é um trem tão complexo que é difícil até falar, né? As experiências que eu tive é que Deus tem todo o poder, né? Ele falou que ia apanhar umas testemunhas minhas, tinha umas testemunhas contra mim uma época, eu tava querendo matar aquelas testemunhas, né? Lá pelos idos de 2012. Elas arrumaram confusão e briga e eu acabei agindo ali na ocorrência e depois me denunciaram e querendo atropelar as coisas, fazer piseiro, né? Tudo defendendo, apartando elas. Aí teve algumas coisas a mais que aconteceu, de outro que entrou no meio, eu tive que quebrar ele, arrebentar. Desrespeitava dentro do local que eu trabalhava. E aí eu falei, não aguento não. Eu vou ter que tomar uma providência, né? Aí eu fui buscar uma palavra, uma resposta na Congregação Cristã no Brasil, que era a igreja que eu frequentava, falando o seguinte: eu vou ter que matar, me perdoa, eu te peço ainda, me ajuda, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não suporto não. Fizeram toda a confusão, eu entrei, falava para eles obedecer, falava para eles parar, eles continuassem agredindo. E aí depois eles vêm querer esse desfecho, né? Aí eu pensava, vou comprar um rifle 22, as munições, e vou ficar no mato, porque era muito pequenininho o local lá. E aí a pregação falou para parar com isso, né? Amai os vossos inimigos, fazer bem aos que vos fazem mal, né? E falou, essas pessoas eu vou pôr elas a seu favor. Eu vou mudar a palavra delas e elas mesmo, quem te acusa vai te defender. Quando chegou lá em juízo, as duas meninas que eu queria a morte falaram ao meu favor. Me defenderam lá no depoimento delas. Sem interferência nenhuma minha, não as vi mais porque eu fui transferido, mudei de cidade. E outros também, que ele falou que ia resolver, que ia fazer, que ia entrar no Ministério Público, também não viram nada contra mim, outra coisa bem pesada. O chefão da Bíblia, o Deus da Bíblia, da Congregação Cristã no Brasil, falou assim, eu vou te defender porque você fez isso para defender sua família, porque o cara tava dando em cima da minha mulher na época, e dando em cima mesmo e tal, porque era policial, né? E eu fiz umas bagaceirinhas e denunciaram aquele negócio. Mas eu fiz uns negócios bem terríveis. E o chefão falou, vou te defender porque você fez para defender sua família. E defendeu mesmo, não virou nada, minha amiga. E meu amigo. Então eu experimentei aí uns 30, 40, 80 milagres de cumprimento. Eu falo uns 30 desse tipo, né? Aí uns 80 de outros também, né? Só que uma coisa é difícil entender. Por que você entra por esse caminho de crente, de Deus, você leva muita pancada, você vence tudo. Se perguntar para mim, Ricardo, você acredita que em Deus, você juntar com Deus da Bíblia, né? Cristão no Brasil, Igreja Assembleia, se juntar com Deus. Você acredita que vence tudo? Vence, eu acredito que vence. Você acredita que vence o maior macumbeiro? Vence, com Jesus vence, que eu tenho experiências, tá? Eu tenho casos, eu tenho fatos para mostrar, né? Teve um crente aqui do Brasil que peitou os maiores babalorixá da África, né? Os homens terríveis, né? O nome dele era Edmilson de Guaraçu, ele foi na missão lá. Eu podia te contar coisa assim de mês inteiro. Depois eu vou entrar nos contras, né? Tô falando dos pós do Deus, aí depois eu entro nos contras e entro por que eu me interesso por todas essas questões ligadas à magia. Esse homem era um sofredor. É isso que eu não entendo. Vence. Mas sofre demais, leva muita pancada. Eu não entendo por que tem que levar tanta porrada, tanta pancada. E não vem com conversa, que o Abraão também, que os homens da Bíblia. Poxa, mas tem que ter um outro caminho.
Tem que ter um meio, com inteligência, com conhecimento, de você não precisar ficar sendo tapete, levando pancada e vencendo no final. A história do crente, do cristão, é igual dos filmes. Apanha, apanha, apanha e vence. Só que daí você vai ficando arrebentado na vida também. Eu venci todas as minhas disputas? Venci. Fui punido nos 3 processos. De mais de 20, fui punido nos 3. Mas não me fez mal nenhuma essas punições. Inclusive já estavam canceladas e riscadas. Né? Mas você vai deixando a sua alma, seu pedaço de alma, seus pedaços de vida, vai ficando na estrada, poxa. Venci tudo, venceu. Superou, superou. Muitos se despedaçaram, muitos se despedaçaram. Né? Muitos se despedaçaram. Mas e aí? Seu emocional? E esse evangelista e pregador lá, ele ia para missão na África direto e na ida um outro irmão, um outro crente falou: ó, Edmilson, leva esse dinheiro aqui, Deus manda eu entregar para você levar, que você, isso aqui é para cobrir uma casa, comprar telha para cobrir uma casa lá na África. E lá era um local pobre, miserável, as casas tudo cobertas de sapé. Casa de Eternite lá era só dos ricos, dos mais ricos, dos políticos, dos algum empresário, de alguns melhor. As casas eram tudo de sapé nessa localidade lá. Ele ia para os piores lugares, viu? De maior macumbaria, feitiçaria e de pobreza e miséria. Ele ia pregar lá e evangelizar Jesus Cristo. E fizeram magia para matar, para destruir. Ele sofreu, era enforcado de noite, sofria enforcamentos. Né? O próprio Satanás, o próprio diabo falava no ouvido dele: vai embora, Edmilson, vai embora. Aqui não é seu lugar. Tinha vezes que uma cobra vinha e falava: Edmilson, vai embora pro Brasil. Aí com um pouco vinha um cavalo e falava: vai embora pro Brasil. Tudo da magia. E teve um grande babalorixá que começou a fazer magia negra para expulsar ele de lá. E ele evangelizando, pregando o evangelho, Bíblia, Jesus. Doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E aí, ele sofreu muita coisa, só que as entidades não deu conta. Depois o babalorixá contou para ele, invocou as entidades da África, não deu conta, estava perdendo na guerra contra Jesus. Ele convocou todos os demônios, os espíritos e entidades da Bahia para ajudar ele no combate. E não conseguiram derrubar, matar. Era para matar o Edmilson. O plano era matar o Edmilson, que era cooperador, que é o mesmo papel de um pastor, né? Cooperador na congregação ali em Guaraçu, São Paulo. E ele veio em Cacoal, Rondônia e contou isso para aquele policial. Lembra daquela obra, aquela história que eu contei do policial? Que a profecia pregou e tal. Ele contou para esse policial, contou para o Daniel também em Cacoal, essas coisas tudo. E aí as entidades, isso aí eu sei, isso que eu vou contar aqui, eu sei que é assim que acontece na magia. Magia negra, né? Voltou e queimou a casa dele, do babalorixá. Falou: por que você foi mexer com aquele crente? Por que você mandou nós lá lutar com aquele crente? Por que você fez isso? Você não podia ter feito isso, era para você pensar, analisar. Por que você agiu dessa forma? Vamos queimar sua casa agora. E eles fazem isso mesmo, eu sei que eles fazem. Conheço muitas histórias. E queimaram a casa do babalorixá. Aí o Edmilson chegou e pregou, ele com a casa queimada, pregou para ele e ele aceitou. Ele já destruído, as próprias entidades querendo destruir ele, porque ele entrou numa guerra que não era para entrar. E pregou, ele creu, e o dinheiro que o irmão deu aqui em São Paulo era para construir a casa, cobrir a casa do babalorixá, o cara que mais guerreou contra. E aí construíram a casa e cobriram com eternite, coisa que quase ninguém tinha. E o babalorixá se converteu, virou cristão. Então assim, vence, só que vai, apanha demais, luta demais, né? Venci tudo, agora um pouco era falta de entendimento meu, sim, né? Hoje eu estou em paz? Estou em paz. Por quê? Porque eu aprendi a lidar um pouco mais com essas coisas e mais conhecimento, mais informação, controle emocional, então não dou tanto lado, não acontece tanta coisa. Então tô em paz. Mas para chegar até aqui a luta foi muito grande. Você vai perdendo pedaço, vai perdendo a alma, meu amigo. Né? Então assim, vence tudo, vence. Só que a que preço também? A que preço? Né?
Então, meu pensamento é o seguinte, continuar firme com Jesus, Deus, e aprender um pouco de magia, que no meu entender é uma tecnologia. As magias, tudo vai ser desvendado como tecnologia. É tecnologia de você pensar, por mais estranho que pareça, mas se for para o bem ou para a defesa, eu vejo como tecnologia. Agora, para querer destruir os outros, se dar bem em cima dos outros, de uma forma maligna, maldosa, por exemplo, o cara querer fazer algumas determinadas magias para conquistar alguém. Se ele tiver plano de fazer bem aquela pessoa, fazer aquela pessoa feliz, de contribuir, de ser vitória na vida daquela pessoa, eu não vejo tanto problema. Agora, fazer magia com intenção só de destruir, né? De você destruir uma menina, por exemplo, a vida de uma menina virgem. Você fazer magia para conquistar, para enganar, para seduzir e depois largar para lá. Aí já não é coisa boa, já vira uma magia negra. Porque o que diferencia a magia branca da magia negra é a intenção. Né? Então, vence, só que leva pancada demais, porrada demais. Você pode pegar o maior babolorixá hoje, o maior maçom místico. Porque eu já vi, tudo isso que eu tô contando aqui, eu já vi batalha demais, guerra demais e o crente sempre vencer. Só teve uma família aqui, de crente, aqui em Buritis, que perdeu. Mas daí eu penso que um pouco é falta de conhecimento também, de entendimento. Família simples. Família de crente cristã no Brasil aqui, virou um contra o outro, destruição. Esse dia mataram um, a própria família, né? Um que ia matar os outros. Aí um da família foi e matou um. E inclusive alguém falou, olha, só vai mudar vocês, a família de vocês, quando morrer um. Porque foi feito um feitiço, aí eu fiquei sabendo mais ou menos que foi uma feiticeira que deu uma comida para as crianças comer de colégio. As famílias desses crentes, os filhos desses crentes brigou com os filhos dessa feiticeira. Mas você vai contar isso, Ricardo? Não é. O negócio é com a verdade. O negócio aqui não é ludibriar, esconder, tentar converter, ganhar. Não é o meu papel aqui. Eu quero só a verdade e fatos. O que Deus fez para mim na congregação cristã no Brasil, através das pregações, profecias, foi lá que vi, que enxerguei, que vi as coisas acontecer, que talvez nem na magia eu nunca veria, né? Coisas fortes, vitórias fortes, judiciais, batalhas. Aí eu fiquei sabendo assim, que eles brigaram e a mulher deu uma coisa para eles comerem enfeitiçado, né? Magia, e eles comeram. E começou a destruição na família. Destruição, aí os crentes ficam ajudando, limpando. Os crentes que iam lá limpar, lavar roupa, limpar a casa. O SAMU ia lá, para entrar, só um entrava. Só um do SAMU crente que entrava, os outros não entravam. Né? E aí teve alguém que falou isso aí. Teve uma pessoa que falou, não sei se... acho que foi um crente ou foi um outro mago, feiticeiro, falou, ó, só vai solucionar aqui quando morrer um, quando matar. E depois que morrer um lá, eles estão bem. Tá tudo bem, diz que estão bem, estão voltando à vida normal, mas foi muitos anos de destruição na família. E era um ponto de culto da cristã no Brasil lá. Ponto de culto. E você vê que guerra feia, ninguém conseguiu. Foi muitos profetas, crente de dom, e arrumou problema. Depois que saiu de lá, acontecia coisa ruim com eles também. Depois que mataram um que foi lá tirar, uma força puxava ele para dentro. Ele tentando tirar o saco de roupa para limpar a casa, tirar as coisas lá da casa, uma força puxava ele para trás. Teve outra história, tentou enforcar ele quando chegou em casa, né? E então assim, mas eu acredito que se for um crente assim de oração, de muita oração e tiver um pouco de sabedoria de lidar, eu acredito na vitória do crente contra um babalorixá, um gano de feiticeiro. Porque eu já vi crente fraquinho vencer na batalha maçom que queria tirar ele do trabalho, do emprego. Não, nós vamos te tirar, vamos pôr um irmão aqui. E ele orando e as pregações na igreja, falando, não, fica firme que eu tô contigo. Por fim caiu o maçom. O gerente do Banco do Brasil foi transferido. E o gerente queria pôr um outro para trabalhar lá, parece que era corretor de imóveis do banco, uma coisa assim. Né? E a palavra segurou e ele venceu. Né? Só que o problema é as porradas.
né? E o conhecimento de química, de alquimia, de física quântica, ajuda você nessa guerra, nessa batalha. Então não é que eu estou cuspindo o prato que eu comi, estou negando a minha fé, a doutrina. Não. As pessoas não entendem. Claro que ninguém vai entender, não estou nem aí. Se vier com problema comigo, eu processo judicialmente. Busco prova e se vê que cabe uma ação, eu entro com ação e vou processar. Né? Mas até agora está tudo bem, está tudo em paz, tudo calmo. Mas as pessoas não têm nem noção. Fala asneira, né? Mas eu também já fui assim, um ignorante. Né? Então eu acredito na vitória final do crente, mas ele vai levando pancada e vai perdendo a alma, vai perdendo, vai quase dando infarto. Né? Eu acho que eu pude relatar mais ou menos o que eu penso de uma possível guerra nesse sentido. Muito obrigado.